Se eu quiser viver mais e melhor, eu tenho que me mexer, né? O corpo ele foi feito para o movimento, né? Ele não foi feito para ficar parado. Ficar parado eu vou ficar doente. A parte do exercício físico, em geral, você não, eu acabei de falar, você não vai ficar 3 horas. É 1 hora, 40 minutos de treino. O mais difícil de tudo isso, ainda que eu vejo, é a parte da dieta, porque é as 24 horas do dia que você tem que controlar a dieta. Eu quero me olhar no espelho, o que eu quero pra hoje? Eu quero me olhar no espelho e quero ver o quê? Então você tem que ter é contigo mesmo, não é esperar pelo outro. Você fazer você por você mesmo. Você, assim como eu e como o Glauco, que sofre com a balança. Fica naquele efeito sanfona. Parece um sapo, né? Segunda-feira eu vou começar Dia Internacional do emagrecimento, da dieta. Aí domingo fala assim, eu vou comer alguma coisa. Aí podrão, leite condensado com limão. Aí fala, não, segunda eu vou começar. Ou se não, assim, você até começa, vai bem, de repente... vem algum desânimo, um boleto que surgiu, uma decepção amorosa. Aí você fala assim, nossa, problema familiar, trabalho com o chefe legal. Não dá aquela desestabilizada em você que está nos assistindo agora, que está chegando aqui agora no Direto da Causa podcast? Não tem isso em vocês? Não tem, Glauco? Tem isso aí. E aí, dentro disso tudo, a gente falando da gente, se você se conectou aqui, a gente pensa o seguinte na área da saúde, né? Quando a gente vai num médico pesadão, fala assim, doutor, tô assim, ele explica. Eu fico assim, qual que é a primeira coisa que normalmente ele receita? Será que é só o medicamento? Será que é uma orientação para fazer atividade física? Será que atividade física, exercício físico tem diferença? Sim. Isso será que é uma prescrição e é orientação ou não? Para falar sobre isso, o convidado que está na nossa frente aqui é interessante. Ele é especial. Todos são. Mas esse ele tem um... Júlio Glauco Santos, Emanuel Santos Sanchez, primo. Crescemos juntos, um pai professor de educação física e o nosso pai fisiculturista. O Emanuel seguiu, né? A vida, nosso primo Emanuel seguiu a vida, a carreira, né? Professor de educação física, profissional de educação física. E a gente foi para a área do esporte, mas a gente se frustrou, né, Júlio? Assim como nós, conectando com quem tem esses desafios, hoje a gente vai explorar um pouco sobre essa questão da atividade física e exercício físico, quanto é importante. E não só o nosso primo, tem a nossa prima, namorada. Quem que é, Júlio? Não vou errar o nome. Vamos ver se vai errar. Maiara. Não é Maiara Maraíza. É Maiara Rodolfo. Isso aí. Ambos profissionais de educação física. Então, obrigado por estarem aqui. Eu que agradeço. Tempo. Vamos compartilhar o conhecimento que a gente vem falando já há alguns dias e fala, cara, isso aqui tem que colocar no Direto da Causa. Afinal, se a gente não for na causa, Júlio, só vai ficar nos sintomas e não vai adiantar. Só vai ficar na sanfoninha. Você que se conecta aqui comigo com o Glauco, tá chegando aqui no presente, passado, futuro aí, né? Você do futuro que tá vendo a gente agora. Pô, peraí, também sofro com a balança. Então fica aqui com a gente. Ajuda o canal a crescer, curte, se inscreva no canal e compartilha pra quem precisa ouvir, escutar e assistir o episódio de hoje. E sem mais delongas. Chega de falar agora. Emanuel e Maiara. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa noite, boa tarde, bom dia. E aí? Uma introdução um pouco longa. Caramba, quando esses caras vão? Mas a gente precisa, né? Mas é um assunto que faz todo sentido para a realidade que a gente está vivendo hoje. Se eu quiser viver mais e melhor, eu tenho que me mexer. Né? O corpo ele foi feito para o movimento, né? Ele não foi feito para ficar parado. Ficar parado eu vou ficar doente. Né? Vamos imaginar, tu tem um carro lá parado na garagem, tempão, vai acumular, vai enferrujar, a peça vai engrenar, né? Não vai. Então você tem que fazer ele movimentar. O corpo é a mesma coisa. Ficou parado, vai ter consequências. Então a gente tem que se mexer. O corpo é movimento, né? Isso é um ponto importante. Na qualidade de vida a longo prazo, né? Lá no futuro. Começa agora. Né? Lá na terceira idade a gente começa a cuidar agora. Né? Porque seria a soma de todas as nossas né? Eu ia falar mais decisões, né? Comportamentos. A gente vive numa era totalmente conectada. A gente estava falando da questão do tempo, né? Todo mundo quer ganhar tempo, mais conexão, mas ao mesmo tempo conectado e ganhando tempo, a gente perde a parte da saúde. E dentro dessa questão de saúde, existe uma história sobre educação física, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, Emanuel. Como que era isso antes, nos anos 70, 80 para cá? O que mudou? Isso. Você na escola, dando aula para jovens. Isso. Então, falando um pouquinho, né? Eu me formei em 2007, né? Na Universidade do Planalto Catarinense, em Santa Catarina, mais precisamente em Lages, né?
E de lá para cá... voltar um pouquinho. Como tu falou, né? Eu tenho meu pai é profissional de educação física, aposentado. Tenho minha irmã mais nova também, que é uma profissional de educação física, a Raquel Sanches. Hoje ela atua na área escolar, né? Então ela é uma excelente profissional nessa área. Ela também trabalha na arbitragem, né? Ela é mesária de arbitragem. Então esses jogos até nos jogos nacionais aí de disputa de futsal. Então ela é mesária de futsal também. Então a educação física está muito presente dentro da nossa realidade lá de nossa casa, né? Então o pai ele se formou na década lá de 70, que era outro tipo de educação física, né? A educação física que meu pai recebeu foi uma educação física mais militarista, até pelo processo que a gente vinha recebendo naquela época, né? Passaram por ditadura militar, então entrou tudo nesse processo. Então foi uma educação física um atrás do outro, aquela coisinha assim. A minha educação física ela já foi por um lado mais construtivista, né? Eu tenho que fazer essa galera criar e vamos se mexer, né? E não era o propriamente militar, né? Então já a evolução, uma breve evolução da educação física dentro do Brasil, né? Dentro do Brasil. Cara, legal. E você também tinha isso na família? Uma era de educação física? A mesma coisa que o... Não, na verdade, na família, até um primo se formou antes de mim, foi quem acabou me mostrando um pouco o caminho da educação física. Porém, o esporte, a atividade, o movimento não estava na vida da minha família, assim, não foi algo... Foi algo que partiu de mim de gostar mesmo na época de colégio, professores que incentivavam, que motivavam. Então, a gente teve um professor que gostava muito dessa área de atletismo, então... nos motivava. Então, isso que me trouxe para a educação física, do movimento mesmo, de educar pelo movimento, aprender pelo movimento, né? Então, não era algo familiar, né? E pegar isso como movimento. Eu estava falando pro Glauco recente, né? Eu falei, poxa, quando a gente era pequeno, se eu ver o Júlio e o Glauco de pequeno, eu falo, pô, obrigado, vocês brincaram bastante. E é um desafio para vocês, como profissional de educação física, as crianças, pra gente começar com a base, igual do seu pai, era de um jeito, Isso. E aí você foi educar essas crianças agora para também nessa parte de educação física. E aí a gente tava conversando, né? Era só o quê? Quem vai jogar futebol? Joga bola, rolava a bola e a galera ia pra lá. Existiu existe ainda também um certo preconceito sobre isso daí, né? Então, existem instituições, existem áreas aí que trabalham a educação física da sua forma correta. E existe também a parte negligência da educação física, né? Principalmente na parte escolar, que é onde a pessoa precisa ter um desenvolvimento motor para criar mais habilidades motoras para você ter, na sua fase adulta, não passar tanto perrengue, digamos assim, né? Você conseguir ter uma evolução motora. Então, a educação física hoje, no Brasil, ela é muito bem elaborada. Mas tem lugares que trabalham melhores do que outros, né? Aí entra esse negócio. Então, eu vou citar o exemplo dos meus familiares, né? Então, eu também tive aula com meu pai, né? Então, meu pai foi meu professor. Né? É uma coisa muito louca você ter o pai como professor e teus colegas de sala lá. E aí, mano? Então, eu aprendi muito com meu pai. Meu pai, ele era muito do futebol, né? Mas só que eu passei por toda a fase, né? Então, além desse crescimento motor, a gente... futsal, handebol, basquetebol. Então, a gente sempre estava muito presente disso daí. Então, a habilidade motora criada nessa época é um pouquinho diferente. Não que não é aplicado hoje em dia. Como eu falei, existem instituições, né? Então, é fundamental esse crescimento motor da criança? Sim. Aí entra essa parte, tecnologia, alimentação, falta de tempo, dedicação de pais. Então tem todo um aspecto que gera isso daí. Vamos puxar um pouco da nossa infância, né, Júlio e Glauco e Maiara. A gente brincou muito na rua. Sim. Né? A gente brincou muito na rua. Então isso cria muitas habilidades motoras, né? Diferente de hoje. Hoje a galera fica muito mais recluso em casa, né? Então se eu quero que meu filho desenvolva, ou eu mesmo próprio me desenvolver, eu tenho que criar essas habilidades motoras, né? Para facilitar. E aí, pensando aí, a gente já vai falar mais para frente, também pensando na fase adulta, né? O que essa falta de habilidade motora pode me prejudicar futuramente, né? Então, o criar o hábito desde pequeno é muito vantajoso. Tu vai ter um ganho gigantesco na sua evolução.
né? E entra a questão de socialização desde pequeno, né? Então a gente brincava na rua com os primos, com os amigos da rua, desenvolvia, se soltava mais, se corria mais. Hoje, como fico muito dentro de casa, até por questões de segurança, como a gente já conversou também, a socialização já é mais difícil também. Então, para nós lá no estado, já não sei se é nacional, mas a questão da proibição do celular nas escolas, os professores vêm relatando a diferença deles, esse contato, o aprendizado, tudo, né? Então, a socialização agora também é lei, importante. lá Né? para Santa Catarina, a parte do governo estadual também, creio que particulares também exercem esse mesmo modelo, não pode levar celular para aula, né? Ou é desligado ou não pode levar. Eu ainda não sei muito bem, né? Os meus não levam. Os meus pequenos não levam. Até porque, assim, atividade física a gente tá com um desafio. Igual a gente tá falando aqui, a gente tem boicotes. Eu tenho vários boicotes. Acorda 4 horas da manhã. Não, agora eu vou. Não, vai tá frio, não faz. Aí você tem que vencer esses demônios, vamos chamar, né? E aí a gente tá vendo 2 problemas. O adulto que tá tendo esse problema para fazer atividade física também, que tem essa parte, e também tem a criança. Só que se um pai não é educado, como é que ele vai incentivar essa criança? Qual o incentivo que eu vou dar pro meu filho, né? Qual incentivo? Aquela coisa do exemplo, né? Exato. Isso, exatamente. Só que às vezes também o pai deve ficar de bode, ou a mãe também, deve ficar de bode. Pô, eu também não incentivo meu filho, não tem um pique. Vamos imaginar assim, às vezes o pai até quer, né? Mas ele não tá com a capacidade física, motora, acima do peso e não consegue mal acompanhar um filho numa caminhada aí de uns 15, 20 minutos, já tô ofegante, não aguento brincar mais. numa praça, às vezes não consegue, né? Então, vem o exemplo, né? E muitas vezes esse pai também não teve esse exemplo lá na infância também, né? Então, é uma sucessão de fatores, né? Uma sucessão de fatores que pode levar a isso daí. E se coloca fator genético aí em cima também... Também, então é uma coisa muito individual. Mas se você tem a prática desde pequeno, muito provavelmente tu vai repassar isso para os teus familiares, né? Para o teu filho e algo nesse sentido, né? Você não vai querer que teu filho não tenha um desenvolvimento motor bom, né? Não, eu quero que meu filho seja um cara que fica só sentado. Óbvio que não, ninguém quer isso. E outra, parece que essa energia ruim que te boicota é mais forte que a energia... Depois eu acho que você supera isso, o problema é manter essa energia. Não sei, eu acredito que vocês encontram essa cadência de energia da pessoa continuar fazendo atividade física, sabe, Mari e Emanuel? Porque às vezes, vou dar um exemplo, eu e ele. A gente começa bem... De repente, sei lá, dá uma lesão, veio um frio, um problema pessoal. Aí você já não vou, correr, né? Não vou, tô com preguiça, nossa, não vou andar tanto porque vou me lesionar. Parece que vem e essa energia vai atrasando você. E aí, para superar isso que eu vejo um grande desafio. Não só a questão de superar, né, Júlia? É a questão da massa muscular, né? Parece que quanto mais parado vai piorando. Essa dinâmica que você fala da criança de ganhar, o futuro é a massa muscular. Vamos partir do pressuposto do criar o hábito. Boa, né? Vamos começar por aí. Eu tenho que criar o hábito da prática de exercício, né? Se eu quero ter uma velhice com mais qualidade, eu tenho que me mexer, me alimentar bem e também descansar bem. Então, são esses 3 pilares são fundamentais, né? Uma boa alimentação regulada, óbvio, evitar ultraprocessados, que a gente sabe que isso daí contém muito... não é uma comida que você vai produzir, né? Você vai comprar pronto. Né? É fácil, facilita, claro que facilita. Hoje, eu não tenho tempo, geralmente o pessoal tem 1 hora de almoço, não almoça em casa, tem que comer no trabalho. Como que eu vou manter uma boa alimentação, exercício físico e o meu sono se eu chego 10 horas da noite em casa? E às vezes tem filho pequeno e dorme mais tarde, a criança se acorda ainda de madrugada, então é difícil criar o hábito. Isso, criar Mas o uma hábito. questão de manter os dois, o treino e a alimentação juntos, é mais fácil para criar o hábito. Manter Então, os dois juntos, porque aí quando você começa a ter uma boa alimentação que automaticamente você vai ver visualmente resultados, juntou com o exercício que se torna o resultado mais rápido, você se motiva porque você está vendo. E as pessoas estão vendo e comentando. Você emagreceu, você está diferente e tal. Então, isso ajuda muito a criar o hábito. Se você vai só por uma linha, só treino ou só faço uma dieta, chega um momento que você desmotiva, você cansa. Então, você tem que trabalhar, caminhar junto.
Então, o profissional da educação física e o nutricionista tem que caminhar junto, Lado a lado. lado a lado, porque a gente se complementa ali, né, para ter resultado. Criando esse hábito, os primeiros 3 meses, às vezes está mais na euforia, você vai mais. A tendência é depois dos 3 meses que você começar a reduzir. Aí vem o frio, vem as desculpas, As tortas né? de limão, Vem, as latinhas vem boas. as Descartes, né? Os desculpas. descartes. As amigas que chamam pra comer podrão. Podrão. Eu sei. Giovana na sei, Americana. sei. Então, é esse depois que é o difícil de manter. Mas aí é aquela coisa, assim, o que que eu quero? Eu quero me olhar no espelho, o que eu quero pra hoje? Eu quero me olhar no espelho e quero ver o quê? Então, você tem que ter é contigo mesmo, não é esperar pelo outro. Você fazer você por você mesmo. É fácil? Claro que não. Mas é você por você mesmo. Então, se eu quero olhar no espelho e ver isso. E o que eu quero lá na frente? Lá no futuro. Então, se você tem familiares em casa que já estão numa terceira idade, você já vai pensar como é que eles estão, se eu quero viver daquela forma ali ou não, né? Sim. Hoje, daí já linkando com história familiar, né? A minha mãe tem 70 anos, uma doença genética chamada Cadazil, 6 AVCs ela já teve, então tinha tudo, assim como os meus tios, acabou acontecendo de estar acamada, mas ela já criou o hábito e sabe a importância do exercício físico, que se ela não tivesse treinando, e a minha mãe faz musculação e fisioterapia, ela já estaria numa cama. Mas ela já fazia antes ou ela passou a fazer? Passou a fazer depois do 3º AVC. Porque antes ela trabalhava, e daí é aquela coisa, eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer comida, então assim, eu tenho que cuidar da casa, então eu não tenho tempo, não ia. Depois que ela se aposentou, eu consegui levá-la para academia. E ela foi criando o hábito, foi gostando, e ela gosta da musculação mesmo, assim. E aí ela já percebeu que se ela fica uma semana, digamos, viaja, fica uma semana sem fazer exercício nenhum, ela já começa a travar. Ela já não consegue mais levantar da mesma forma, até a questão mental, questão de raciocínio, ela já não acompanha da mesma forma. Se ela está treinando certinho, as 3 vezes na semana, ela consegue passar bem a semana, ela desenvolve bem a semana, de fazer as coisas próprias, de tomar um banho, de ir no banheiro, de se alimentar sozinha, que a gente veio acompanhando com os tios que não acontecia. E ela já está a idade à frente deles e tá em pé, tá bem, tá sozinha, consegue conversar, tem tudo de forma correta. Mas ela já percebeu isso e ela criou essa rotina. O último AVC dela, que foi em novembro do ano passado, num domingo, a gente estava no hospital ainda esperando o resultado do exame, a gente já sabia que era um AVC, porque pelo histórico, e ela já pediu para falar, amanhã eu quero treinar. Avisa que eu vou treinar na academia amanhã. Então, ela já tem essa consciência. Isso é um exemplo do benefício que o exercício tem dentro do nosso organismo, né? O que ele faz com a gente, né? Então, por isso a importância de você criar o hábito. É praticamente como escovar dente. Você não vai ficar 3 horas na academia. Você não tem essa necessidade. Você pode fazer treinos mais curtos e você manter uma periodização mais completa, né? E você vai estar se exercitando. A parte do exercício físico em geral, você não. Eu acabei de falar, você não vai ficar 3 horas. É 1 hora, 40 minutos de treino. O mais difícil de tudo isso, ainda que eu vejo, é a parte da dieta. Porque é as 24 horas do dia que você tem que controlar a dieta. É a rédea, né? E você falou a Mayara falou uma coisa muito importante, a nutricionista. Porque aí entra a questão do hábito alimentar, do gosto, fazer uma coisa forçada. A palavra dieta, né? Até usa outras... A dieta é tudo aquilo que a gente come. Então, é o que eu como desde quando acordo e vou dormir. É fazer um planejamento alimentar, né? Aí que vai o Nutri vai fazer, né? Que é onde vem a função do nutricionista. Então, é o foco dele. O que ele quer? Eu quero disputar, por exemplo, uma maratona, uma corrida. O Nutri vai montar uma dieta, uma alimentação Isso. toda focada, assim, todas as refeições, o que você vai comer, a quantidade que você vai comer, o que é benéfico qual o pra nível ti, de né? intensidade de treino que você vai ter, também para ele poder saber o que ele vai prescrever, porque você vai ter um déficit calórico, você vai gastar caloria. Então, o treino não é só para perder peso. Isso a gente está puxando performance agora, né? Vamos falando de performance, atletas, digamos, de alto nível, né? Então, é uma alimentação totalmente diferente, é um treino totalmente diferente de uma pessoa comum, que é o trabalhador, o CLT, que trabalha 8, 10 horas diárias. O que eu tenho que fazer, né? Eu consigo ter tempo disponível, eu consigo manter uma boa alimentação, ou é só o tópico, o cara do Instagram que eu nunca vou chegar nesse nível, Performance, né? Pô, eu não chego num cara Não, desse. você não precisa isso, né? E quando chegam essas pessoas procurando vocês, qual a dica que vocês dão? Vamos começar
Por onde ir? Até porque a pessoa comum, por exemplo, ela tá emagrecendo por causa de saúde, ou é um fator que falou, vai dar shit lá na frente, ou realmente chega um pouco preciso, só que pra puxar esse hábito, né, criar na pessoa, que é uma coisa que, cara, para o profissional de educação física deve ser muito desafiador, né? É porque vai além, a gente trabalha ali além do físico, né? A gente tem que ter uma conversa, tem que entender. Então, assim, é importante, quando chegam os alunos para nós, a gente entender a rotina dele. Ele não tá com a gente só aquela 1 hora ali, a gente só vai fazer isso e pronto. A gente precisa entender a rotina familiar, a rotina de trabalho. Muitas vezes o aluno vai mais para conversar e desabafar do que treinar, porque entra muita questão que está muito em alta, que é a saúde mental, né? Então, assim, tá tanta coisa atribulada, é tanto trabalho, tanta essa correria, que a saúde mental tá pecando, tá caindo muito mais às vezes que a física. Então, você tem que estar trabalhando tudo esse ponto. Então, o primeiro momento é você conhecer o aluno, você entender o que ele quer de verdade, porque às vezes a primeira resposta que ele chega ali é aquela básica: eu quero ganho de massa, ou eu quero emagrecimento, aquele objetivo. Mas assim, né, igual... Então, entender se realmente é isso que ele quer, ou o que ele realmente precisa, né? O que vem os problemas de saúde junto ali, né? Então, o que ele realmente precisa? E aí é nessa conversa, que você vai conhecendo, criando um vínculo com o aluno. Nessa questão do psicológico, né? A ansiedade, que muita gente está criando ansiedade, né? A própria tecnologia está levando a gente a isso também. Né? Como que a gente vai trabalhar isso dentro com o nosso cliente, né? Porque durante a prática do exercício físico, a gente tem liberação de inúmeros hormônios, né? Tem o hormônio do prazer, que vai dar a satisfação depois que você vai lá, corre 20, 30 minutos, né? Deu aquela aliviada na tensão, e o resto do teu dia vai ser mais leve, né? Então, existe inúmeros estudos já relatando que a prática do exercício físico também melhora a saúde mental. Né? Esse é um ponto importante também. Sim. Então, não é só voltado para o emagrecimento ou para o condicionamento físico. Não. Hoje tem todo um trabalho mental que a gente também trabalha junto. Né? É o combo, né? A gente tem que fechar um combo ali completinho, né? Não é só o exercício, não é só a alimentação. Então você vai ter inúmeros benefícios. E a parte estética de quando você pratica um exercício físico, a parte estética ela vai aparecer. Porque se eu estou fazendo exercício de intensidade, seja ela moderada, média ou alta, tudo vai depender do tipo de treino, a grosso modo, né? Então a parte estética ela vai aparecer. Eu vou ter um gasto calórico, vou ter um déficit calórico, vou queimar gordura, né? Então, a estética vai aparecendo, vai melhorando postura. Então, eu posso começar uma atividade física depois de 60 anos, mesmo eu não ter feito nada? Pode. Então, vai ser um processo evolutivo. Sim. Claro que eu não vou te colocar para você correr meia hora começando hoje, sendo que nunca fez exercício físico na vida. Não é isso. É feito uma anamnese, todo uma coleta de dados, vou saber sobre a tua rotina, problemas de saúde, problemas articulares, se você tem alguma dependência química. Então, tudo isso também interfere no teu rendimento de treinamento. Né? Então, mas isso também muda muito do estúdio funcional que você tem, de uma academia convencional ou não? Essa base, não. Se os profissionais forem bons, tem profissionais essa recepção do aluno tem que ter essa anamnese, essa conversa ali, conhecer o aluno. É claro que uma academia de grande porte às vezes pode ser um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque aonde eu trabalho é uma academia de 2.300 alunos. Então, assim, começa dos 6 meses e vai até 80 anos, tem alunos lá. Então, é possível você ter esse contato, essa conversa com o aluno, mas é uma conversa, por isso que eu digo que você criar um vínculo com o aluno. Não é uma coisa de sentar frente a frente e ele vai responder uma anamnese? Vai, mas a cada aula você vai conhecendo, você vai ouvindo o aluno, qual que é a rotina, vai criando, vai vendo o que o aluno pode fazer para ele poder mudar o horário, como é que a gente pode fazer, um treino mais objetivo, não precisa ficar 1h30, 2 horas na academia. A gente tem que pensar no deslocamento desse aluno também, né? O tempo que ele tem das 24 horas não é só 1 hora de treino, ele tem um deslocamento, ainda mais para São Paulo, que o trânsito é muito maior. A gente é cidade pequena lá, é mais fácil.
Mas tem esse deslocamento, a gente tem que pensar em tudo isso também, né? Então, por isso que vai além do faz 3 de 10 aí, né? Não, vai muito além disso. O atendimento personalizado é esse, é a dedicação que você vai ter constante com o teu cliente, né? Não que numa academia convencional não tenha. Tem, mas hoje a gente está recebendo muitos formatos de academias que o instrutor ele está lá para te dar aquela pinceladinha, né? Então, se você quiser algo mais completo, você vai ter que acabar contratando um personal. Né? Uma dedicação, tá fazendo errado aí, uma dedicação maior, né? Então, academias de grande porte, né? Como muito desses casos é mais o número de clientes do que o próprio benefício em si. Não que não consiga, consegue, claro que consegue. Tudo depende da dedicação dos profissionais que estão atuando ali naquele momento. Mas, de novo, voltamos, cada profissional. Exato. Você falou de anamnese, por exemplo, quando a gente pega lá antigamente, vai fazer uma caminhada. Isso. Tem países que a primeira prescrição para uma pessoa que está com obesidade vai procurar um profissional de educação física. Hoje, vocês, do tempo que vocês estão na área, atuando, vocês veem que chega uma pessoa falando, o médico falou para eu vir aqui. Muito. Procurar a primeira coisa, vou fazer meus exames, tudo, melhorar a nutrição, tudo. Mas tá chegando bastante, tá tendo essa... A gente percebe bastante isso já uma galerinha aí acima dos 40 anos, né? A gente brinca aí que 40 anos é uma idade que você... Não brinca não, porque tem estudos, né? A gente começa a ter a ladeira pega a velocidade, né? Então, se eu não me cuidar, né, a partir dessa idade, eu vou ter perrengue mais para frente, né? Eu vou ter mais dificuldades, né? Então... É interessante todo esse processo, sim. Então, vamos puxar a história, né? Antigamente, educação física militarista, às vezes o médico não tinha aquele conhecimento sobre o exercício físico, né? Não tinha esse link entre educador, profissional de educação física e medicina, né? Então, um trabalhava numa área, outro trabalhava na outra. Então, a prescrição médica, muitas vezes, mais antigamente, vai caminhar, meia horinha por dia, tal. Então, já tinha estudos já voltando e mostrando, voltados para isso, mostrando a qualidade do exercício físico. Hoje, como tem muitos estudos relacionados a isso, a gente já tem médicos que prescrevem, como tu falou, principalmente no países mais desenvolvidos, né? Que eles levam muito a sério essa parte da educação física, do se mexer. No Brasil também tem, claro que tem também. A gente tem que trabalhar isso daí. Mas, né, acaba sobrando mais pra gente mesmo, né? Não fica aquela questão, o médico, você vai ter que fazer 3 de 10, 3 de... Não é isso. Ele vai recomendar que você faça a prática. É. Voltando ele falou da história, antigamente a academia, a musculação era pra maromba. Era pra você erguer peso, pra você ficar grande, era isso. Então não faz muito não faz muito tempo que a academia... A televisão vendia isso, né? Começou a virar algo... puxar mais para a saúde, né? Então, na academia lá, a gente tem bastante gente da terceira idade que treina musculação, que começaram a entender que musculação não é para maromba, né? É o manter a massa muscular, o ganhar a massa muscular. A sarcopenia que a gente estava comentando. Exatamente. Né? Então, os com médicos da idade, têm, se eu não faço nada, eu posso ter uma sarcopenia, posso ter a perda de massa muscular. Né? E isso é fundamental para, vamos supor, uma senhora de 70 anos que não faz nada. Então, ela tem uma densidade muscular muito baixa. Para eu conseguir, pelo menos, levantar, sair do mercado da esquina com 2 sacolinhas na mão, tem gente que não consegue. Porque a capacidade física não permite. Mas eu consigo, com pequenas práticas, ter uma melhora já. E não é uma coisa mirabolante, não, tá? Caminhada, por exemplo. Então, um dos exercícios físicos para quem quer começar seria o ideal. Por exemplo, a corrida mudou a vida de vocês. Vocês têm uma história em particular com a corrida. Mas a caminhada é um... Seria o início, o pontapé inicial, né? O pontapé inicial seria a prática mais em conta para você fazer, porque você caminhar e vestir um tênis, uma roupa adequada e vai. E vai embora, calcula um tempo, uma distância. Mas eu nunca caminhei, Emanuel. Como é que eu faço? Eu nunca caminhei, nunca fiz prática nenhuma. Trabalho sentado no computador 8 horas por dia. Quanto tempo eu caminho? Eu tenho dor lombar, dor cervical, tomo 2, 3 medicamentos. Eu consigo fazer alguma coisa? Consegue.
Então aí entra a parte da anamnese, todo esse estudo de causa, e aí a gente vai prescrever o exercício. Se possível, linkar junto com a nutrição, é fechar o pacote completo, porque daí você vai ter o resultado aparecendo. Mais rápido, né? Exato. E mais saudável também. Sim, Bem mais saudável. Sem uso de fármacos. Isso aí. E a corrida mudou a vida. Mudou. A corrida é muito bom. E a corrida tá mudando a vida de muita gente, né? Tá. E sobre corrida muda. Desculpa, pode falar. Não, a corrida tá muito em alta, então a gente vê que a gente participa de provas, assim, é muita gente participando, é muita gente querendo, por ser também um pouco mais, vamos dizer, de início mais barato, né? Questão de material, vamos dizer assim. Mas é uma questão também social, né? Que vira aquela galera que 7 horas da manhã no domingo tá lá reunida. Então, é todo mundo que tem aquela mesma sensação que a corrida nos dá, né? Aqueles hormônios. Né? Mas vai falando por nós, assim, a gente tá aqui falando bonitinho, mas também sofremos de ansiedade. Então, Nós somos sapiens, né, É. Você que tá chegando. Acho que os 40 a mais. Nós temos boletos, né? Os boletos. Vem chegando por janela, vem por Pra todo enriquecer o que você lugar. tá falando, é essa questão dos 40 a mais. É o público que meio que mergulhou nessa parte de corrida. exatamente. Se pegar uma fatia aí, são tudo. É mais 40 a mais do que os mais nessa novos faixa. fazendo a corrida hoje. Eu tô Não muito tá fora. errado. Tem uma galera aí que. Tem uma galera nova entrando, óbvio, Sim. que é aquela galera que já percebeu que é fundamental eu me mexer, porque, como a gente comentou anteriormente, eu tenho exemplos em casa. Então, meu pai e minha mãe não se mexem, né? E aí? Eu não quero ficar igual eles. O que eu tenho que fazer? Não é que você esteja agindo de uma maneira ruim, pensando isso dos seus pais, né? Mas eu vou usar o exemplo do meu pai, por exemplo. Teve um tumor no intestino, né? Debilitou muito pela rádio, pela químio. Então, meu pai sempre foi muito ativo. Vocês sabem, vocês lembram, né? Sim. Meu pai sempre foi muito ativo. Depois, claro, do tumor, definhou um pouco, né? Meu pai teve problemas aí de saúde. E impossibilitou ele de realizar a atividade. O que aconteceu? Sarcopenia, vai arqueando. Meu pai tava, a mãe brinca com ele, se amarrar um fio daqui no pé, o pai é um birimbau, né? Tão arcado que ele tá, né? Oi, tia do céu, tia. Mas são brincadeiras familiares, né? Com carinho. Isso, né? Aquele toque carinhoso, né? Mas também não tá errado. Então, o pai agora tá se mexendo mais, então ele já tá melhorando essa qualidade de vida, né? Ele já tá sentindo falta, né? Ele vê que tem a necessidade, então o levantar e sentar é uma dificuldade. Então, mesmo tendo 70, 80 anos de idade, se eu me mexo um pouco, se eu consigo realizar pequenos hábitos de exercícios diário, eu vou conseguir ter uma qualidade um pouco melhor. Diferença já. Né? Já está muita diferença. O próprio exemplo da mãe dela também. Né? É outro exemplo assim também. E a corrida chegou Isso. para vocês, nossa, profissionais de educação física, mas o que chamou a atenção na corrida? O que levou a mudar tanto? Se esse cara não é meio que um vício, né? Vício não. Um vício. Não, pode até parecer um vício, É um- mas é é um um gosto, é um hobby. Isso, uma necessidade ali também, né? Óbvio que não substitui uma terapia com um profissional, mas de certa forma é uma terapia para nós. Aquele momento que você está correndo, você está pensando muita coisa ali também, né? Então, não só o treino, o tempo do treino, chegar bem ou não, mas a questão, você resolve muitos problemas naquele momento, cria outros na cabeça também. Vem os demônios, vem todo Vem, mundo aqui, né? Mas para nós é uma necessidade. Tanto é que a gente chegou ontem e hoje a gente precisa correr, a gente precisa achar se um. mexer. Tem O um corpo parque pede. correr. Então, se eu já tenho o hábito de treino, o corpo vai pedir para ti. Ele vai pedir, Ele vai tem a pedir. necessidade. Você tem... se a gente não faz o exercício físico, a nossa ansiedade aumenta durante o dia. E isso é notável, é muito notável. Não, a gente precisa. Né? E a corrida, na minha adolescência, um professor falou que eu tinha. Olha, você tem um jeito para corrida. Mas ali, na época, até colégio, jogava handebol, mas depois passou, faculdade, aquela correria. Porque na faculdade, mesmo fazendo educação física, eu não treinava, porque não tinha tempo, era um projeto que a gente trabalhava, era eu estudar, e não tinha... Como eu nunca tive isso em casa, né? Porque meus pais nunca fizeram nada de esporte, assim, então não tinha esse estímulo. Depois que eu me formei, que eu comecei a praticar a corrida. Aí, claro, já logo comecei a trabalhar na academia que eu trabalho hoje, então profissionais ali acabam te incentivando.
E foi onde eu fui entrando nessa onda, e daí você quer 1 quilômetro a mais, um a mais, e um mais. E aí vem uma outra história, né, pessoal, né? Que em 2023 eu treinei para meia maratona. Então, comecei em janeiro para correr uma meia maratona de Jurerê, dia 5 de novembro. Então, tinha um ano todo de treinamento, já treinando outros alunos, já trabalhando na área há muito tempo. Porém, mesmo assim, não foi o treino mais adequado. O que aconteceu? Entre algumas lesões, uma fratura por estresse, que está cada vez mais comum, assim. A gente vê lá na academia que eu trabalho, amigos, isso está cada vez mais comum de acontecer fratura por estresse, assim. Porque é um excesso de impacto, excesso de movimento. É bem comum entre corredores e jogadores de E futebol se eu não tenho essa também. preparação toda para tal, né? Então, assim, faltava um treino mais específico de força para a corrida. Veio uma fratura. E aí eu voltei para casa da mãe, de andador, sem colocar pé no chão. Com 45 dias de fratura, veio uma trombose. O medo de morrer, a cabeça pirou, a ansiedade, medicamento, tudo porque pirou. Então, 60 dias de andador, mais 30 dias de muleta. Larguei a muleta. Assim que os profissionais, que foi ortopedista e a vascular, disseram, não, agora você pode voltar a se mexer, porque eu perdi 5 quilos de massa muscular, então Nossa, cara, olha. a cabeça ficou, imagina, muitos anos me movimentando muito e de repente estava completamente parada. Né? Só que assim que eles me autorizaram, que disseram, não, você tá tudo bem, você já pode começar de leve, eu já comecei um exercício só, peso do corpo, elástico, natação, que lá tem natação, então o profissional ótimo foi me incentivando, foi me ajudando. Deu acho que 45 dias depois que eu larguei a muleta, já comecei a dar os primeiros trotezinhos de novo, assim, de correr. Então, assim, é uma coisa, porque é algo que me faz muito bem e que eu gosto muito. Então, é uma resiliência. Eu até tenho tatuado ali, porque foi uma resiliência para mim, assim. Tinha tudo para usar isso como desculpa e parar. Mas eu não quis. Eu disse, a corrida é algo que eu amo e me faz muito bem. Então, eu vou tentar. Com medo, os primeiros meses sentindo todas as dores que eu tinha sentido na fratura, eu sentia de novo, que aí entra a questão mental, psicológica, que não era. Então, eu sentia todas as dores, voltei no médico achando que estava fraturando do lado. Ele me olhou, a dor passou. Então, assim, era tudo mental. Foi uma coisa muito louca. É muito louco. Muito doido, Então, mas assim, a modalidade, Emanuel, eu vou fazer corrida, então vou me lesionar. Pô, se ela tá falando que era uma pessoa que treinava, fazia isso, fazia aquilo, se alimenta bem e teve a lesão, imagina a pessoa que não tem toda essa preparação, né? Então, é uma coisa muito individual também, tá? Tem esse passo individual também. Mas massa muscular, que nem até a Ari brincou, só de pensar em correr, parte mental, eu tive uma lesão no basquete, o barulho, eu imagino o joelho, por conta que eu tenho uma imagem do desgaste mesmo, do estresse. Sim. De impacto, né? Do impacto. Aí o que tem que entrar? A musculação. Exato. Para diminuir, e aí a gente entra também no recurso, que é os tênis, né? Que aí entra a performance, a gente pode entrar depois. Como toda modalidade, a gente tem equipamentos, né? A gente tem equipamentos. Hoje a tecnologia nos proporciona isso daí, né? O hockey que vocês tanto gostavam, o basquete. Então, para todas as modalidades, tem os seus equipamentos próprios para aquilo, né? Vai te auxiliar, exato, né? Fazer algo... Fica a faixinha de preço. Lembra que a gente falou hoje da diferença do quando surgiu os 100 metros rasos para hoje, né? Qual a diferença que teve? 1 segundo. Né, de 1940, as datas agora eu não vou saber de cabeça, mas vamos puxar desde o início dos 100 metros rasos e até hoje, do 2025. 1 segundo de diferença. Né? Mas só que a tecnologia que cresceu, que evoluiu nesse processo foi gigantesca. Pista emborrachada, tênis com placa, roupa. Lembra a roupa de o macacão? Aí, claro, aí a gente tá falando de alto nível, tá? Mas num alto nível, 1 segundo é gigantesco, óbvio que é. Então, tudo vai depender de como que eu vou trabalhar, que modalidade que eu vou fazer, o que é bom para mim, o que evita problemas. Mas a parte principal é a alimentação e a prática de exercício para eu poder fazer todo esse reforço e deixar meu corpo apto para a prática que eu queira fazer. Tu vai começar uma modalidade, por exemplo, a corrida, que é a nossa área, não significa que você precisa comprar o tênis mais caro, o óculos mais caro, o óculos baixa pace, o relógio aquele mais caro. Então, assim, não tem a necessidade disso. A gente tem tênis mais baratos, que tem um bom amortecimento ali, que vai te dar essa garantia ali. Não adianta você gastar tudo isso
e você não ter um treino de fortalecimento, um treino de pliometria, uma boa dieta com um nutricionista, ter um profissional ali te acompanhando da educação física também, porque não é simplesmente bota um tênis e sai correndo. Então, assim, tem que ter um profissional ali também. A questão da massa muscular e a corrida que a gente conversava, tu vai perder massa muscular durante a corrida se você não tiver uma boa alimentação. Exato. Então, se está equilibrado com o nutricionista, tu não vai perder massa muscular. Me uso como exemplo. Eu corro, a gente corre 2, 3 vezes na semana. Agora, pós-fratura, eu cheguei no 10, né? Fiz os 21 em 2023, depois da meia maratona, que foi onde eu me fraturei. Pós-fratura, eu cheguei a 10 quilômetros agora. E a gente treina musculação, treina pliometria, e só que eu tenho nutricionista também. Então, a minha dieta é equilibrada, minha última avaliação física, eu ganhei massa muscular e perdi gordura. Então, mesmo correndo de 2 a 3 vezes na semana, às vezes quando a gente pedala, indoor, mais musculação, mesmo assim, eu tive o ganho. Então, por isso que tem que ter o básico, que é treino e dieta, com os profissionais, sempre com os profissionais. É o mais seguro, né? A grosso modo, se eu conseguir evitar doce, fritura e gordura, né? Não cortar, porque se você tem o hábito de ingerir tudo isso daí, o teu corpo vai sentir falta. Amanhã eu não vou mais comer carne gordurosa. Não, você vai começar a diminuir isso daí. Sim. Um processo não é mais... de um dia para o outro, um processo mais fácil, tá? Então a gente tá falando de um processo mais fácil e simples. Então, se eu consigo diminuir isso daí, adicionando mais o exercício físico na semana, vai aparecendo os resultados, vai tendo resultados. Né? Como ela falou, como a gente mora junto, a gente cortou um pouquinho aqueles doces de final de noite, né? As porcarias de final de noite. Chocolatinho. Vou assistir um filmezinho, assim. aquela beliscada. Ficou 2 meses, cortou isso daí, a bobeirinha da noite. 500 gramas de gordura a menos, 700 gramas de músculo a mais, né? De massa muscular. Em 2 meses. E aí a importância E não mudou do o treino. nutricionista. Não mudou. Só cortou Só tirei os beliscos. Isso, exatamente. E aí a importância do nutricionista. Você falou, um chocolatinho. A nossa dieta tem chocolate todo dia. A gente comeu hoje lá. Então, todo dia depois do almoço, a gente toma café com chocolate. E Já prescrito tá na dieta, pelo entendeu? nutricionista. Então, por isso a importância profissional, porque às vezes acham que dieta é só comer. Corta tudo, corta o cara tudo e vira só come prisioneiro alface. da alimentação. E não arroz é. integral. Não, a gente come de tudo. Tem os dias da refeição livre, que a gente pode comer uma pizza, alguma coisa diferente do normal, do tradicional, mas tem de tudo. E tem o chocolate todos os dias lá. E não é que tem que ser o amargo. Não. Sim. Você tem uma quantidade que está calculada dentro da dieta, mas todo dia depois do almoço a gente come um pedacinho de chocolate. Mata à vontade, não tem necessidade de comer uma barra inteira sozinho depois, escondido. Nossa, eu comeria Nossa senhora. Não é, Giovana? Uns 2 quadradinhos. 2 lanches não vale, Giovana. O Emanuel, 2 lanches não vale falar, Giovana. 2 lanches. Segura, tira a Giovana. Olha só, é um momento gula, tudo também depende da tua intensidade que você tem diária de trabalho, né? Vamos pegar um exemplo bem grande aí, bem fácil, que também parece muito em programas. Os coletadores, né, de lixo, né? Eles correm o dia inteiro atrás de caminhão, né? Então é um nível de intensidade de trabalho gigantesco. Né? É intensidade, 5, para ali para dar aquela pausa para comer, que geralmente eles comem na rua, como a gente vê, e pau de novo, vamos lá catar. Então é um trabalho muito intenso. Muito provavelmente a alimentação deles são uma alimentação para sustentar isso daí. Se ele não sustenta isso daí, ele não vai conseguir trabalhar. Então eu também tenho que calcular qual o tipo de intensidade que eu tenho diária, né? Para daí sim prescrever o exercício, prescrever a dieta e tudo mais. E a corrida para você, Emanuel? A corrida falou que a corrida ela é muito start em libertadora, né? Como a liberação de hormônios que a gente tem durante a corrida faz com que a gente melhore muita coisa, muitos aspectos individuais, né? Então a corrida para mim ela foi quase um salvador, né? Porque é onde eu conseguia conversar comigo mesmo, né? Independente da passada, independente da velocidade, independente da distância, tinha dias que eu saía para correr sem calcular. Hoje eu vou correr assim. Não, vou correr. Vou correr e vou ver até onde vou. Né? Claro, não vou dar uma loucura, vou correr daqui até uma cidade a outra. Eu sei da minha capacidade física. Calma aí. Né? E aí, porque se eu for correr, eu também tenho que voltar, né? Lembrar tem que desse pensar detalhe. isso, eu também tenho que voltar. Então, ela é bastante libertadora. Você se desliga um pouquinho
dos seus problemas, ou você tenta resolver os seus problemas dentro dessa corrida, né? Dentro disso daí. A liberação de hormônios faz com que a gente mude um pouquinho a nossa linha de raciocínio, né? Os boicotes, né? Que fica... Isso. Aí te faz bem, te motiva, né? Porque aí depois você não vai... É difícil criar o hábito, claro que é toda modalidade esportiva, vai ter uma complicação. Vamos supor lá, o cara era bom no futsal, que é o que tem bastante na nossa região por causa do frio. A nossa região é muito fria, então a gente tem muitos esportes indoor, né? O futsal, o voleibol, o handebol, o basquetebol. Então, tem muitos esportes indoor por causa do frio. Fica difícil você fazer uma prática de exercício com menos de 10 graus. Você já sente muita dificuldade, já tem uma dificuldade muito grande. Então, eu digo futsal porque eu tive muitos amigos que praticavam isso. E cara bom de bola, que tu via que tinha potencialidade gigantesca. Claro, daí fatores de vida vai levando a outras coisas, né? A formação em outra área, não voltado para a educação física, e ele acaba deixando de lado a parte do exercício físico. Aí ele vai sentir falta, vai ver que precisa do exercício físico e vou querer voltar a jogar futsal de novo, com 40, 35 anos de idade. Se eu não tiver um preparatório, eu vou gastar um carro no joelho. E é facinho, tá? A gente pega direto. Cara que numa dividida de bola boba, tô acima do peso, o cara me passou a perna ali, foi o joelho fora. Uma travada de pé, né? O joelho Acabou, vai e o pé não vai. Então, se eu não tenho todo esse trabalho feito, a probabilidade de eu ter uma lesão é muito gigantesca, é muito maior, né, do que se eu tô bem preparado, bem condicionado, bem alimentado. E tudo mais, né? O cara que parou o futsal e quer voltar de novo, ele pode voltar? Pode. Mas ele tem que ter a consciência de que eu não tô na forma física, eu vou precisar fazer alguma coisa nesse sentido. Igual a gente querer voltar a jogar hockey agora. O esporte de fim de semana, que acontece muito. O quinta-feira à noite tem o futsal lá, que é bastante comum. Quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, tem o futsal da galera, né? E depois do futsal, cervejinha e churrasco, né? Então... Isso, às vezes, pode ser muito mais prejudicial do que se eu conseguir tentar fazer algo mais periodizado. Não, porque pensa, você acabou de fazer uma puta de atividade física, uma intensidade do caramba. Um goró imagina o organismo lá recebendo a gente entende, o social, tem todos esses fatores. Não, pelo amor de Deus, exatamente, tem todos esses fatores. Mas se ele vem num processo de trabalho de fortalecimento... nos demais dias, isso não vai ser problema. Então ele pode jogar o futsal, pode tomar a cervejinha dele depois, pro social, pro mental, vai ser ótimo. Mas eu sei que amanhã eu tenho que treinar. Só que ele tem um treino, tipo, durante a semana ele tá indo, ele não vai dar só musculação. Uma vez na semana. Ele não tá só jogando ali e simplesmente fazendo mais nada. Né? Então criar o hábito é muito importante. A gente sabe que não é fácil criar hábito. A gente também teve que criar hábito. Apesar de ser a nossa área, ter crescido na educação física e a gente trabalhar, a gente também teve que criar hábito, pegar gosto. Hoje chegou num ponto onde a gente precisa treinar. Então, a gente quer treinar. Então, não é porque estamos viajando de férias que a gente vai chutar o pau da barraca e vai largar de mão. Não. Então, vamos... A gente foi, a gente treina, a gente corre, a gente faz um funcional no parque, mas a gente faz alguma da Lagoa coisa. do Taquaral? Que muito bom, hein? Esse parque é muito legal. É muito bom. Você Você confundiu. Deixa eu, Glauco. Nossa, ele confundiu aqui, Giovanni. Eu pedi par ou você pediu ímpar? Você pediu par. Fica quieto, então. Ô, Manuel, voltando só um pouco para a parte educacional. Criança. Ok. Estados Unidos, Europa, na parte de educação. Até falei um pouco da educação vamos, da Helena sobre... Peraí, tem uma janela dele aqui, eu vou abrir uma da sarcopenia depois, então, tá? Corrida, sarcopenia e corrida. Até aqui, né, Gal? Já que você parou. Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Curtir de graça, se inscrever de graça, compartilhar de graça. E vai contribuir pro nosso canal. A única coisa que não é de graça é ser membro. Porque se você se tornar membro, você ajuda a gente a manter o canal. E contribuir cada vez mais pro canal. E aproveitando também... Não só pro canal, mas para a sociedade. Porque certeza. O que a gente traz aqui na mesa é sempre assuntos direto na causa e de extrema importância e de utilidade pública. Você viu? Então, aproveitando, já falando em saúde pública... O que foi, Giovanni? Giovanni que é um... Ela deu um like pra mim. Ela deu um like? Deu um like. Que bonito, é isso aí. Pessoal, sabe que nós apoiamos o ICCT, Instituto Campineiro de Cegos Trabalhadores. Tem um QR Code aqui, ó, na lata do Glauco. Qualquer contribuição financeira aqui vai ajudar muito eles. Tem o futebol de cego toda sexta-feira, 10h30, com o Salmir Santos.
Quer conhecer o Instituto, vai lá conhecer. Eles têm um trabalho, existe mais de 92 anos, né, Glauco, né, Giovana? É lindo, maravilhoso. Vai conhecer o Jardim Sensorial. Breve nós vamos trazer mais conteúdos com eles, né? Vocês guardem aí que vai vir coisa boa. Mas, não tô com tempo de ir lá no ICCT conhecer. Nós temos 6 episódios ali na playlist para você conhecer os professores, a parte de reaprendizado, porque hoje a gente sabe que 80% a gente está falando de atividade física aqui, mas 80% das pessoas que se tornam cegas, né, que perdem a visão, é devido a diabetes. Aí a gente vê a diabetes crescendo, a gente vê o uso indevido de canetinhas aí, inclusive um alerta. Efeitos colaterais também tem a perda de visão, então muita atenção para você que vai pensar em consumir canetinha. Opa! Será que não vale a pena? Aí a gente fala de investimento depois. Exato. Comprar um boot aí E sair para simplão, correr, caminhar. dar uma caminhada, fazer alguma Em coisa. vez de gastar 2.000 em caneta. Mas sempre, lógico, um Exato. profissional da área da saúde. Não deixa Outra de coisa também, se vocês têm aparelhos celulares em casa, tá guardando aí, eu vou guardar de relíquia, não guarda, não. Vai lá e doa pro ICCT. Isso. E faz tempo que a gente não fala um general manager de alguma empresa de celulares aí que a gente fala vai marcas rico, tá aí. trocando, rico, tá frota de representante de multinacional. Doa aí pro Pega ICCT. lá, às vezes não é nem Tá iPhone, certo. lá é outro. Qualquer um, Android, manda pros Manda pros caras. caras. Certo? Beleza? Galera, obrigado. E é isso aí. aí. Voltando aqui, ó. Pedimos um monte de coisa, né? Os caras falaram, é Papai Noel agora? Mas ajuda Mas nós. eles gostam da gente. Obrigado. Obrigado, gente. gente. Aqui. Manuel, educação infantil, Isso. aptidões. Voltamos à parte do desenvolvimento motor, né? Desenvolvimento motor. A educação física hoje colocada no nacional, ela é muito boa. A gente passa por um desenvolvimento motor gigantesco desde a educação física na sua infância até a adolescência. Né? Como eu falei, existem instituições que levam a sério e outras nem tanto. Né? Seria o ideal todas levarem a sério isso daí, que a gente teria uma população de fase adulta e 60 a mais muito melhor de qualidade de vida. Né? Então, fazendo uma comparação, por exemplo, o American College. Hoje, o que é feito lá? Então, a criança ela tem que passar por toda essa parte de desenvolvimento motor. Então, tem que criar habilidades motoras. Quanto mais vivência ela tiver de modalidades esportivas N, melhor, porque eu vou estar criando essas habilidades motoras. E aí chega até uma fase no meio da sua adolescência, de 14, 15 anos, onde o desenvolvimento motor já passou por todas essas etapas, que é onde eles vão ver qual que você tem potencialidade. Né? Então, o Júlio já tem todo esse desenvolvimento motor, tal, beleza, e você tem uma propensão para o hóquei, por exemplo. Né? A partir de agora, a gente vai trabalhar o hóquei com você. Gostaria de fazer isso ou você tem um esporte que você queira realizar? Então, tem a dica, né? Você leva jeito para isso. Hoje, o futebol de campo, por exemplo. O futebol de campo hoje, se você perceber, tem atletas hoje que são já acima de 1,80 m, a grande maioria. Goleiros, 2,10 de altura. E como que esses caras conseguem jogar futebol? Sendo que o futebol a gente tem que ser liso, tem que ser malandro, tem que ser rápido, tem que ser ágil. E como que um cara de 1,80 m, 1,90 m tem essa habilidade? Fazendo todo esse trabalho. Então, desde a infância, essa construção motora vai te ajudar na tua vida adulta. Né? Hoje no Brasil, um dos principais pontos é a estrutura e investimento para isso. Né? Existem instituições que fazem, funcionam e criam atletas. Existe. O Brasil tem um potencial gigantesco. Eu acho que é uma máquina de atleta. É uma máquina de atleta, mas só que a gente tem que aproveitar mais isso daí. Então, subutilizado. Investimentos. Tem na história programas? Tem, claro que tem. Mas a gente sabe que precisa de muito mais. Precisa de muito mais investimento nessa área. A corrida é uma que cresceu bastante, né? Acho que o Brasil está entre os primeiros aí praticantes de corrida, exatamente, né? de números de Eu não sei de participantes. número agora, mas de um ano para outro foi milhões, né? De adeptos à mercado corrida. de tênis, igual eu estava perguntando de tênis para vocês. Aí já é o nicho das empresas. Aí, calma, mas eles podem dar dica de tênis que eles utilizam aqui, dá a experiência de vocês também. Porque isso tem a ver com, até tinha notado aqui uma das minhas janelas, é a pisada. Porque a Ari comentou. Né? Porque isso tem. A Ari tinha comentado, eu falei, não posso deixar de perguntar isso. Porque tem essa questão da pisada que atrapalha, não. Tem que ter uma certa. Existe uma correta. Não existe uma pisada correta. Que, assim, tem que, se não for assim, você não vai poder ser um atleta de corrida. Até porque a gente tem que partir do princípio que você aprendeu a caminhar, sei lá quantos anos atrás, daquela forma.
E de repente você tem que mudar completamente a tua pisada para poder ser a correta, então tem muito mais desgaste de energia, mais risco de lesão. O que tem que ter partir da pessoa ali? Sente dores? Aonde está sentindo dor? É uma dor muscular ou é uma dor por causa dessa pisada? Então a gente daí vai buscar com os profissionais da área para saber se realmente tem esse problema. Não, eu não sinto dor, eu consigo correr e tá tranquilo. Então não tem por que você... Não, agora você pisa um pouquinho mais para a direita. Até a gente participa das provas e tem sempre as fotos oficiais da prova. Você pega foto nossa, minha principalmente, o pé gira. Parece assim que, meu Deus, vai despencar, vai cair. Assim. E não, é a minha pisada, eu não tenho dor nenhuma, assim, né? Então, Você faz assim. ele joga pro lado, né? São exemplos, né? Então, a própria prática da modalidade e o treinamento embutido para ela, eu consigo correções posturais. Não é que eu vou corrigir, eu tenho meu pé torto 10 para as 2 lá, por exemplo, eu não posso correr. Pode. A própria prática, ela vai fazer leves correções, não vai fazer a correção total. Não, faz leves correções, mas nada impede. O problema é se eu sinto dores Tem que durante descobrir a causa da prática, dor. né? E aí, falando Isso, a questão do tênis. Precisa ser um tênis de R$2.000 ou não? É porque todo mundo pensa, vou comprar um par top. Então, assim, o que tênis amortece tu vai ter mais. que provar, andar, caminhar com ele ali pra você ter uma noção. Então, eu já provei tênis de R$1.000 pra cima, que eu pisava e o pé jogava pra dentro. Então, eu já sabia que se eu fosse correr com isso ali, eu ia sentir dor, tornozelo, joelho, então não vou comprar. Então, você tem que testar ali experimentar, né? Conhecer. Então, eu posso te indicar o tênis que a gente usa aqui pra nós é ótimo, mas de repente pra ti Não é Não é legal. não vai ser legal. Tem uma questão de estrutura, de peso também, né? Que tá sobrepeso naquele tênis ali. Então, tem que buscar, pesquisar. Então, tem que ver... Quilometragem também interfere nisso, por exemplo. Também. Você vai Também. correr. Tem tênis que é bom para 5 km, tem tênis que é bom para 10, para 15. Então, tudo depende muito do teu objetivo. O que tu vai querer. Tecnologia que aí começa... Isso, com placa que vai te Então, essas funcionar. placas, você tinha que falar, isso, o que esse raio dessa Então, placa? tem placa de grafeno, placa de carbono que fibra vai de te dar uma carbono. impulsão melhor ali, vai desenvolver melhor na corrida. Mas às Sapiens vezes interessante, é uma... né? Mas não Sapiens, é... né? Como mas- que eles criam pera aí. coisas assim? Calma, eu fico louco, né, cara? Placa, deixa eu... Caraca. você Vamos pisa, lá. é durão isso? Ou não? O tênis O tem tênis, aquela... quando você pega ele, a flexibilidade de um tênis com placa, ele não Ele tem aquele diminui. movimento que você pega um tênis e você faz assim. Ele não faz isso, né? Porque ele tem essa placa ali. Então, assim, provas, legal, a gente usa, ele te ajuda a desenvolver melhor, ele te impulsiona melhor o formato dele ali, da placa. Tem N placas, agora tem várias diferentes, a gente nem sabe todas. Mas já vai te ajudar, vamos assim, baixar o tempo, melhorar o teu tempo ali, te impulsionar. Mas também tem que ter um cuidado, a gente estava lendo a respeito disso esses dias, de você usar isso todo dia, em todo treino de corrida, porque ele muda um pouco a tua pisada, né? Então, de repente, o uso em excesso dessas vezes com placa pode vir dar uma fratura por estresse. Isso. Né? Não foi o meu caso por causa do tênis, mas pode vir dar uma fratura semelhante. Principalmente no joelho, vocês acreditam? Não. Os nesse- estudos que estão é. aparecendo são na região do tornozelo. aqui, né? tornozelo, do pé. Aqueles não é aqui. Tendão calcâneo. Tem até- Isso, tendão. Então, Mais nele? Então, como Mais tendão? É o que tá parecendo de mais comum, assim, que a gente Acho que você tem vai falar lido primeiro, mais, de né? Aquiles, já vão pensar no Brad Pitt. Não, não é o Brad Pitt. não. Você já imaginei o Brad Pitt atrás de nada a ver. Como você não tem o movimento natural do pé, ele vai te limitar o movimento, ele pode, e você treinar com ele todo dia não é aconselhável, né? Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, né? Tem que pensar, esse tipo de equipamento, ele é performance, né? Então, ele é feito para rendimento. Não é para uma caminhada normal. Então, ele vai me dar o ganho na corrida de 2%, 3%, 5%, dependendo da marca, dependendo do material utilizado, se eu conseguir um nível de performance para poder utilizar esse equipamento. Então, eu já vou começar uma corrida, preciso comprar um tênis de carbono? Não, claro que não. Isso é um processo evolutivo. Calma, vamos lá primeiro, vamos começar a correr, né? Vamos ver o que se adapta primeiro. Então, essas questões performance, deixa para quando você melhorar ainda mais. Porque você Né? vai se motivando também, né? Vai... As graduando, questões de lesão, né? tá saindo agora estudo sobre isso daí. É muito né? recente, né? Então, o que o Tênis pessoal placa é muito aconselha? recente. O tênis de placa, claro, tu vai treinar com ele também para você poder se acostumar com esse equipamento. Mas ele não pode ser uma coisa constante. Não pode ser todo treino, né? Não pode ser uma coisa constante. Você Você tem que falou que- mesclar.
mesclar o tênis E normal. é que assim, eu não fui já pesquisar tênis de corrida, né? Mas, por exemplo, eles já, a própria tecnologia já vai avisando, ó, esse aqui aguenta 5 km, esse aguenta 15. Exato. Hoje, É mesmo? O tênis vai numa Isso. linha? Alguns Exatamente, já trazem exatamente. isso. E tem muito. Internet, a gente assiste muito de influencers que testam, né, mesmo. Né, que colocam o tênis no pé e vão a pro rei. Né? prova e tal. E As aí próprias eles marcas já também dizem, já, né? já dão utilizam, uma... testem meu tênis, vamos divulgar os Isso, dados. já dá né? uma orientação, assim, de o que seria melhor, o que se encaixa melhor, assim, né? Pra dentro do teu objetivo, né? Aí eu tô pensando aqui, aí, voltando na sarcopenia, vocês falando da questão de fortalecer, fazer Exato. o fortalecimento, e alguém com sarcopenia, pegando os efeitos colaterais que a gente vai ter aí por conta dessas ondas absurdas de uso indevido das canetinhas, a gente tá gerando perda de mais ou menos 40% de massa muscular. Então a gente vai ter uma população, digamos assim, que está acima do peso, né? Pessoas com obesidade tentando emagrecer automaticamente vão desenvolver a sarcopenia. A corrida, ela é boa para quem tem sarcopenia? Ou não? Ou precisa... É ou não é? É uma dúvida. A sarcopenia é a perda de massa, mas... de massa muscular, né? Eu vou perder massa muscular. Então, eu correndo, claro, eu tenho um fortalecimento em determinadas regiões, né? Muscular e ósseo, né? Muscular e Melhor, ósseo. seria indicado, acho que talvez a minha pergunta seria melhor. Seria O indicado... processo evolutivo. Então, Sim. voltamos àquele assunto de novo. Né? Eu tenho que começar com a caminhada, lá, até... Ele é indicado, evoluindo nesse processo. ele é indicado, mas ele é indicado independente do problema ali. Como é que eu posso explicar? Ele é indicado como um exercício físico mesmo. Então, a pessoa vai poder fazer, né? Porque ela tá com essa questão da sarcopenia que não. Não tem nenhum outro problema de saúde que vá te atrapalhar e te dar problemas maiores, você pode fazer. Desde que, mais uma vez, a alimentação vai ter que estar junto. Qual é o teu nível de sarcopenia também? Qual que é o nível Exatamente. também? Sim. Porque não é só o treino, né? Não é só, vou fazer musculação e vou ganhar massa muscular. Não. Se a alimentação não estiver junto, não vai. Então, a gente até conversava hoje. A corrida vai fazer... Eu que não quero perder massa muscular, a corrida vai fazer eu perder massa muscular, porque é um aeróbico, é um cardio, né? Para emagrecimento. Só vai se a alimentação não estiver correta. Se a tua alimentação estiver equilibrada para aquele gasto, para correr, para treinar, não vai. O organismo começa a puxar ali Então, na assim, parte se ela não muscular. tiver uma outra contraindicação, tudo bem. Um problema na coluna, um problema no joelho. Eu que fiquei fraturada, demorei a voltar ali, tipo, uns dias para começar o trotezinho de novo. Não tem nenhuma outra contraindicação. A alimentação tá ok, tá com o nutricionista ok. Eu pergunto que às vezes a pessoa fala, puta, recebi o diagnóstico disso, tô amaldiçoado pro resto da vida, não vou poder fazer. Não vou levantar mais do sofá. O médico vai né? orientar, mas tem, de novo, bloqueio mental, os boicotes da vida. Então é todo um processo evolutivo. Vai começar tudo tem um início, né? Eu já não vou... Eu com sarcopenia não vou correr 5 km, né? Não tem como eu fazer isso. Não dá. Então é um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo. Aí, pegando o gancho aí pros finalmente, passa rápido, né? Você vê o tempo? Rapidão. Parece, No né? caso, você conhece a gente, um Aham. exemplo de questão de memória celular. Memória muscular. Muscular, Memória memória celular. celular. Muscular. Isso. Memória A gente foi. Celular ficou meio. Né? Faz Celular, alô, oi, memória Alô, celular, O que é essa memória? Como vocês já praticavam modalidades esportivas, né? O teu corpo ele tem isso registrado lá no HD dele, né? Você começa a se mexer um pouquinho mais, essa memória ela começa a retornar. Né? Só que você tem que fazer um upgrade do negócio ali, né? Então, essa memória muscular existe, ela existe. Claro, voltando de novo. Tudo depende de uma dieta, ritmo de treino, evolução e tudo mais. Nessa né? começar e, tipo, agora vai dar tudo ok, né? Já Não. tem uma memória muscular, vou fazer qualquer coisa e vai dar falando de certo. corrida, tava Eu era o ex-atleta e vou sair correr, correndo. cara. Vamos supor, a gente tem tem uma coisa em mente que é o caminho da fé de mountain bike. Caminho da fé. Pra quem já participou aí, comenta aí. É. É punk? Como é que é? É punk, não Não, é? não é. Pra quem Ih, caminhou, foi de ficha. bike, né? É facinho. É. Conta aí. O que no caso eu e o Júlio precisaria fazer a partir de hoje,
sedentário ao extremo, não. Não. Vamos fazer uma Eu acho que eu vou anamnese fazer rapidinho. melhor. É alimentação, estresse. Eu acho que muita gente tá assistindo a gente. Acho que passa o pico primeiro é aqui. estresse. Vamos lá. Aí Depois tem um aqui, problema ó. financeiro, mexe com o quê? Segurança. bastante. Quem que não tem problema financeiro? Quem nunca teve um cheque especial? O Brasil não tem nada disso. Imagina, não só tem. na Alemanha Daí acontece. vem segurança, abala. Se tem problema familiar, dá uma balada. Se tem problema de relacionamento, dá uma balada. Então, é como que a gente... Tá. Lógico. Mas é só se fecharem a boca. Aí não, isso é óbvio. A gente tem sim. Mas precisa de mais engajamento, do empurrãozinho? O básico todo mundo sabe, né? Tipo, que ele também... O fazer é o a básico questão, não a sabe. criação do Isso. hábito. Vocês trouxeram essa prova, diga, é uma prova, né? É uma É prova. um sonho, é uma vontade de fazer. 320 quilômetros, 300, morro, elevação punk. Não, É punk, porque você fica Depois ali. eu vou dar um exemplo, depois é bem punk. Você fica ali, né, pedalando horas e horas. Então, sei lá quantos % acima do peso, a gente tá bem acima. O que pra hoje, até o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, Júlia, até lá? O que a gente precisa desenvolver? É o preparatório. Tem que fazer todo um preparatório O mise en para place. tal, né? Eu tenho que fazer esse preparatório para essa prova, né? Não é simplesmente chegar, pegar na bike e vou embora. Não, você vai ter que fazer todo um preparatório. Primeiro passo, né? Eu como conheço vocês há muitos anos, e visualmente... Vai entregar, né? hein? Vai entregar. Vamos passar a parte visual. Qualquer coisa, Giovana, põe no mudo ele. Multa ele agora, Giovana. Deixa ele... Aí ele vai ficar falando, deu problema mas na... peraí. Aí o pessoal vai, eu Gente, escutei. o pessoal do começo a gente falou. Para. Olha, gente, que ruindade. Falou, efeito sanfona. Emagrece e engorda. Emagrece e engorda. Nossa, mas vocês têm um canal que fala de saúde como assim, gente, mas a gente é ser humano também. Exato, tem exato. as oscilações. Nossas Agora aqui ele tá querendo jogar um... Que é isso? Agora, Banda. como vocês estão procurando a gente para um treinamento, então eu vou ter que puxar a orelha de vocês, né? Então, se vocês querem realmente fazer isso daí, vai ter que ter uma mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos de exercício, mudança de hábitos de sono. Então, é o tripé ali que eu tinha comentado no começo. Né? A grosso modo, visivelmente olhando vocês dois, e vocês sabem disso, estão acima do peso. Sim, a gente sabe. Né? Visivelmente. Flamadaço. Isso, exatamente. Então, o primeiro passo... o primeiro passo é... A gente sem fazer uma anamnese aqui rápida. tá, mas pessoal? antes de tudo isso, o primeiro passo é assim, vocês falaram que é algo que vocês gostam, que é uma coisa que vocês Isso. almejam há um tempo, né? É uma Então, o primeiro modalidade que eu passo queira fazer. Né? O primeiro passo é a gente desafiar vocês, então. Então, assim, é o Giovana, que vocês almejam. Vocês sabem o que vocês precisam. Emagrecer e vocês querem cumprir essa prova, que pelo visto não Esse é o fácil. propósito. Né? Então a gente desafia vocês a fazer. E aí o passo que entra nós profissionais, trabalhar com vocês a parte de fortalecimento, de condicionamento, a gente encontrar uma nutricionista para vir aí com a parte alimentar, porque senão não vai funcionar. Não adianta só com vocês. Tem que ter exatamente. Então o primeiro Só passo se é vocês. Se você já passou por nutricionista e tem essa noção, Uhum. talvez, né? Mas seria o mais indicado também procurar o profissional nessa Não, área. então a gente já agenda nutricionista. Isso. Já agindo, porque a gente tem 6 meses, né? Esse você falou? 6 meses? 6 meses. 6 dela. meses. E aí a gente Olha a parte... cara da Giovana aí. E aí a gente parte para a parte do treinamento, da periodização do treinamento de vocês voltado para essa prova. Pra essa prova, porque aí eu treino, por Família. exemplo, vou treinar mais perna, talvez um pouco mais abdômen. Geral. Geral. Vai trabalhar força, vai trabalhar pliometria, vai trabalhar resistência, geral. E aí a gente faz isso 6 meses, acompanhando o pessoal aqui. Exato. Prato divulgando, é tipo esse. Prato divulgando. É tipo também, aqueles grupos tudo, não. de shake que você pega. Não. Manda foto do seu prato, da balancinha. Vai fazer tipo isso. Você tá Tem dando que ver a risada por Giovana quê, que vai... Giovana? Nossa, gente, a Giovana tá Não, tirando tipo, sarro da gente. eu tô. Olha o bullying, Giovana. Não, eu olha não o tô bullying. criticando, não, porque isso funciona. Funciona. Tem muita gente Funciona. Cada um, dependendo do que vai fazer, vai. É nessa linha que a gente segue. Sim. E assim, ainda uma das coisas é as nossas bikes são gêmeas, né, Júlio? Diferença de ano, infelizmente. Isso não é minutos. Mas as gêmeas bike, e compre uma Caloi, porque o nosso papai, né? Não deixar. Eu não vou dar uma arma pra vocês. Que isso, mas pai, compre nossa Caloi. A gente só Primeira comprou depois de Caloi. velho. Caloi Cross. Não, e a minha eu comprei no ano que minha filha nasceu. Então ainda tem mais um motivo pra fazer o caminho da fé com ela. E olha. aquela coisa assim, a gente tem fé em Sentimental. vocês. Eu tenho Fazer- fé. Olha só!
Só a gente vai aceitar ela na família agora depois disso. Consegui. Giovana, ajuda. Ela mexeu no vespeiro, aqueles assim, ó. Nossa, agora me deixou pé da vida. Pô, mas legal. Vamos aí. Então, Top, hein, a galera? proposta, Incentiva tá? a gente. Como Vamos vocês lá. gostam da modalidade, vocês se sentem bem praticando ela, isso é o ponto importante. Eu tenho que me sentir bem praticando ela. É mais fácil você criar um hábito, fazer algo Exatamente. que você gosta. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não quero, não gosto, não vou conseguir. É do tipo, vamos supor, se eu for continuar na academia, legal, a questão de saúde, a gente discute muito. Eu vou continuar, mas naquela coisa, eu vou fazer aqui, mas não talvez a injeção, o trigger, né, o gatilho, Isso. seja, porra, eu vou fazer porque eu quero bater essa meta. Igual Tá. bater meta vai, de vai venda. bater meta. Você não vendia droga? Olha, gente, Eu vou gente, treinar- insumo farmacêutico. Eu vou treinar para emagrecer Calma, 10 calma. quilos. É um Tinha as propósito. metas que a gente Eu vou sim. treinar para fazer o caminho de Compostela. É um propósito. Eu vou treinar um dia para fechar uma maratona de 42 quilômetros. É um propósito. Então, Que o ser humano trabalha melhor tendo uma meta. isso. É. Ter alguém pra puxar a orelha, que você deve satisfação pra alguém daí pra tô treinando ou não tô, nesse caso. Mãozinha. E ter uma meta. Então, assim, eu tenho até tal data pra cumprir isso aqui. Ponto então, nós temos uma principal, meta pra ponto chegar principal. nos 15 quilômetros de Não. novo. E ainda tem o compromisso de fazer. Vocês não é só com a gente. Pensa que isso é um investimento. Você não está tendo um gasto. Você está investindo na sua saúde. É menos longo remédio, prazo. é menos consulta em médico, né? É noites de sono melhores e não perdidas. Né? Então, é um investimento que está fazendo para a tua saúde. Para A você longo chegar prazo. numa fase adulta, 60 a mais, você não passar tanto perrengue. Fechou. Fechou. Tá bom. Aqui temos uma corda, assim, ó. Temos uma corda aqui. Fechou aí? Selou? Galera, selamos? Fechou? Fechou. Então, de novo, pela curtiu? A gente tá aqui no presente, sei no futuro, ouviu, depois acompanha Então nós vamos a gente. prescrever o exercício de vocês. Pois é, lá, fazer fala aí, todo o acompanhamento como um personal, um trabalho de personalizado para vocês. E vocês vão ter que entregar isso pra gente também. E a gente vai aproveitar e E usar a tecnologia, outra. A galera vai estar acompanhando, hein? Não, e acompanhando, isso é que é o legal, mané? Tem aquela teoria, mas será que um personal trainer online daria pra dar todo o suporte pra alguém? Sim, sim. É obeso? possível. É uma online, É possível. uma consultoria de A saúde, gente né? vivenciou isso na própria pandemia. Sim. Que onde academias fecharam, a galera teve que partir para treinos ao ar livre, né? Enfim, ou treinos em casa, ou principalmente os primeiros meses da pandemia foi quase todo mundo recluso, né? Em casa. Então, o treinar online funciona. Tendo acompanhamento correto, vai ter um bom resultado. Pô, galera. Obrigado. Eu que pelos agradeço. ouvidos. Imagina. Aceito. É isso. E não vai Giovana, fazer. obrigado aí. O quê? Não vai fazer com ele? Ô, calma, cara. Agradecer. A gente sempre pede pros convidados aqui, se é surpresa, a gente não falou nem pra vocês. É, ficava bom demais. Aí é pra cada um, é pra cada um. Isso me Então, dá dois, vocês vão olhar aqui pra Cindy e mandar um recado, porque isso aqui vai ficar gravado, os meninos vão assistir, todo mundo vai assistir. Pode mandar beijo pra Xuxa. Pode. Xuxa, posso mandar pra minha mãe, pro meu pai. À posso fazer vontade. Vai ecoar pela eternidade. E aí eu não sei quem Evergreen. vai falar primeiro. Filha, inclusive Beatriz, papai te ama. Isaac, Eliane. Pai também, que Pô, pai, depois a gente não... um exemplo de saúde, só a gente que desviou o caminho depois de um tempo. Pai né? fala, tá difícil, hein? O que essa você vai barriga fazer? aí, olha. Meu pai é filho da mãe. E aí, mané? E aí, Maia? Eu deixo o recado pra ele, que é da família, né? Depois eu falo. É? Nossa, os homens primeiro. Giovana Racha. A Giovana racha. A Giovana gosta de ver o parquinho pegando fogo. Claro, óbvio, primeiro eu quero agradecer meus pais, né? Sem eles não estava aqui, né? Isso é muito importante. Eu quero, óbvio, mandar um beijo, um abraço para meus filhos, né? O João e o Francisco, são duas crianças maravilhosas. Espero que eles consigam seguir toda essa parte também. E assistir isso aqui, né? Com ideia, olha os primos falando. Né, e que eles desenvolvam essa questão, né, juntamente também, e que eu sirva de exemplo para eles, né? Então, eu também tenho que pensar isso. Como eu tenho filhos pequenos, tudo aquilo que eu faço e eles estão me vendo, eles vão reproduzir. Né? Então, se é uma coisa boa, positiva, por que não, né? Óbvio, eu agradeço também o convite de vocês. É muito bom revê-los, que fazia muito tempo que a gente não se via. Sim. Ainda tem que falar com a Gi, tem que falar com o Liz, tem que falar com o tio. Ainda tem muita gente para ver ainda hoje, amanhã. Né? E também são os que eu também tenho que puxar a orelha, né?
tem que puxar um pouquinho da orelha. Quem sabe a gente também não arrasta para um propósito. Projeto aí. É isso aí. Projeto familiar, né? Ué. Com Não é? certeza. E você, Mayara, não escapou não, você tem que deixar o recado. Não, eu deixo pro recado. Só deixa eu finalizar. Deixa. Ai, desculpa. Mano, ele não falou. Deixa Ele eu fala finalizar. pouco, você pode Deixa eu perceber. finalizar. Procure o profissional correto, né? Não vá fazer a coisa a esmo, né? A probabilidade de você sofrer algumas consequências não positivas é muito grande. Então procure o profissional da área, o profissional de educação física, credenciado, academias credenciadas, e outros profissionais da área, tanto da nutrição como da medicina, né? Esse pacote completo é muito vantajoso. E é só benefício, é só benefício. Não, perfeito, mané. Muito bem. É isso aí. Não, eu dou meu recado, né, para os meus pais, que sempre foi a minha base, é a minha base, e de certa forma, cuidando da saúde deles, também é o que estimula a cuidar da saúde dos demais, né. E como a gente está falando da questão profissional, mandar recado para a Academia Winner, que eu trabalho, né, para minha galera, né, tô de férias, mas terça-feira eu tô de volta, lá semana que vem, então é o meu povo, tá todo mundo junto lá. E agradecer vocês, claro, pelo convite, por me receberem, né? Um prazer conhecê-los, está sendo muito bom e... Glauco, eu só vou pedir para mostrar um pouquinho aí também, né? Vamos fazer um merchan. Emanuel Santos, Santos. Estudo Funcional Lages, Lages, Santa Catarina. Festa do Pinhão. Quer um atendimento personalizado. Tá aqui, ó. O Depois a gente exercício, deixa exercício funcional, né? Que a gente prioriza no exercício funcional movimentos mais amplitude. A gente não tem aquele maquinário de uma academia convencional, mas você consegue ter os mesmos resultados, né? Então, são treinos específicos para isso. E a gente trabalha de uma maneira mais livre, né? Movimentos mais amplos, com carga, sem carga, saltos, sem saltos, enfim. É todo um treininho bem elaborado. Vocês vão e passar bem por bacana. tudo isso no treinamento. Vocês vão ver, vocês vão ver. na prática. A carinha. Aproveita para comer os podrão e convidar, Giovana. E você Giovana, também. obrigado. Gente, até Valeu, o próximo até o próximo episódio, se não for E antes. você, Tchau, tchau. fique com a gente. Tchau.